amados, vamos começar agora com o capítulo 2, que trata sobre Moabe. Versículo 1 do capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo que consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som da trombeta. Eliminarei o juízo do meio dele, e todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Aqui no versículo 1, a gente está vendo uma repetição de novo do paralelismo numérico hebraico. Ou seja, por 3 transgressões de Moabe e por 4 não assustarei o castigo. Novamente retrata que Moabe, por repetidas vezes, eles estavam praticando maldade, crueldade de guerra. Moabe aqui está sendo julgado por crueldade, por trato com os prisioneiros de guerra. Moabe tinha muitos conflitos com Judá, com Israel. Houve até um período que o rei Davi colocou pesados tributos sobre Moabe, porque eles apoiavam Saul, né? E uma dessas guerras que teve, que trata-se lá que nós encontramos em Reis, 2 Reis, capítulo 3, praticamente o capítulo inteiro fala sobre os conflitos que Judá e Israel teve com Moabe. E no versículo 27 fala o que aconteceu, pelo menos no sentido histórico, por que Deus estava castigando Moabe. Aqui no versículo 27 de 2 Reis 3 diz o seguinte: então tomou o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande ira contra Israel. Por isso se retiraram dali e voltaram para sua própria terra. O que acontece? Moabe estava diante de um cerco de Israel e Judá. O que aconteceu? Quando ele viu que ia perder a guerra, o que eles fizeram? Pegaram o filho de Edom, que era seu aliado, pegou o seu filho mais novo e fez sacrifício desta criança, um sacrifício humano, porque ele queria ver se conseguiria mudar a sorte dele, mas não conseguiu. Então aqui, quando Deus está falando o seguinte: por que queimou os ossos do rei de Edom até o reduzir as caus? O que ele está dizendo aqui? Que ele pegou o filho do rei de Edom e fez um sacrifício de uma criança para o principal deus deles. Então, que era o deus Camus, que era o principal deus de Moabe. Moabe, para quem não sabe, eles são descendentes de Ló e sua filha. Então, vamos pegar só a origem, antes de eu continuar aqui no versículo 2, vamos pegar a origem dos Moabitas. Então a gente vai lá para Gênesis, capítulo 19, versículo 37. A progênita deu à luz a um filho, e lhe chamou Moabe, e é o pai dos Moabitas até hoje. Então aqui retrata como veio a origem dos Moabitas. Nada mais é que houve aquele problema incestuoso entre Ló e sua filha, e aqui gerou o Moabe. Também teve, na questão anterior, os Amonitas, né, que foi o filho de Ló, e o Ben-Ami, que foi filho de Ló e de sua filha mais nova. Foi um outro problema de incesto. Então aqui, no versículo 2, Deus está fazendo novamente o paralelismo hebraico pela maldade que Moabe tratou o seu aliado, né? Nessa guerra que 2 Reis trata aqui, nós podemos observar que no versículo 24, porém chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas, levantaram-se e feriram os Moabitas, os quais fugiram diante deles.
entraram os israelitas na terra e também ali os feriram os moabitas. O que acontece? Os moabitas se uniram a alguns países para poder guerrear contra Judá e contra Israel. Só que nesse conflito, os próprios aliados começaram a brigar. Então Israel não teve nem muita dificuldade de atacar os moabitas, porque eles mesmos já estavam se matando entre eles. Então quando Israel chegou ao seu próprio acampamento em Israel, já viram várias pessoas mortas, sangue, então eles continuaram a perseguir os moabitas, mas praticamente era uma guerra ganha. E aí, com todos esses problemas que Moab teve, o que eles tentaram fazer? Tentaram mudar essa sorte e sacrificaram o filho do próprio aliado, o filho de Edom. E nisso, eles fizeram sacrifício, porém, aos olhos de Deus, isso não foi legal. Apesar que qualquer tipo de idolatria não é legal. O problema é que agora envolveu o sacrifício humano, que é pior ainda do que as guerras comuns, né? Mas é interessante notar, porque aqui esse problema de Moab, normalmente não é um caso isolado. Esses problemas que tratam de sacrifícios humanos é comum nos países pagãos, nos países que têm uma idolatria pesada. Então era comum Moab, Amon, e infelizmente, depois aqui no capítulo 2 eu vou prosseguir falar sobre Judá e sobre Israel, vocês vão ver que o paganismo, quando entra numa nação, a moralidade sexual entra num grande estágio, a questão da corrupção, ela atinge alvos gigantescos na nação, há juízes corrompidos, pessoas corrompidas, também existe muitos sacrifícios humanos. Então é comum de características de nações, corrupção, imoralidade sexual e também sacrifícios humanos. Normalmente eles pegam crianças, até aqui no Brasil nós vemos, aqui no Brasil, Estados Unidos e até Inglaterra, situações de pessoas que fazem determinadas magias com crianças e com pessoas. Então, o sacrifício humano é comum. E aqui Deus está repreendendo fortemente o que aconteceu. Tanto que ele enfatiza o porquê que Moab está sendo castigado. Que ele diz o seguinte: por 3 e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom. Historicamente refere-se exatamente a esse episódio, sacrifício humano, onde que é encontrado lá em Reis. E aqui continua no versículo 2: por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Novamente aqui nós estamos vendo que quando Deus trata aqui, que meterei fogo a Moabe, isso está remetendo a uma invasão estrangeira que traria guerra e essa nação perderia. E aí a cidade seria incendiada. Então novamente aqui Deus está dizendo: a sua terra será invadida e os seus castelos serão colocados fogos. Historicamente nós vemos lá em Jeremias 48 que descreve a ruína que Moab teve por Nabucodonosor. Vamos lá agora para Jeremias e aí nós vamos entender um pouco mais sobre essa invasão que teve por Nabucodonosor. Capítulo 48, versículo 1. A respeito de Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída. Envergonhada está Kiriataim, já está tomada, a fortaleza está envergonhada e abatida. A glória de Moabe já não é em Esbom. Tramaram contra ela, dizendo: vinde e eliminemo-la, para que não seja mais povo. Tu também, o Madmen, será reduzida a silêncio, a espada perseguirá. Versículo 4: destruirá esta Moabe, seus filhinhos fizeram ouvir gritos. Pela subida de Luite eles seguem como choro contínuo, de descida de Oronaim se ouvem gritos angustiosos. Fugi, salvai a vida, ainda que venhais a ser como arbusto solitário. Pois por causa da tua confiança, das tuas obras, dos teus tesouros, também tu serás tomada.
Camus sairá para o cativeiro juntamente com seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Virá o destruidor sobre cada uma das suas cidades, e nenhuma escapará, perecerá o vale, e destruirá a campina, porque o Senhor o disse. Note que no versículo 7, o profeta Jeremias está dizendo o seguinte: pois por causa da tua confiança, das tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. Camus sairá para o cativeiro juntamente com seus sacerdotes. Note, Camus é justamente o Deus de Moabe. Então está dizendo o seguinte aqui, que tanto o Deus de Moabe será destruído, quanto os sacerdotes de Moabe serão destruídos. E versículo 10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Deus preocupado esteve Moabe desde a sua mocidade, e tem repousado nas fés do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, porque isso conservou o seu sabor e aroma não alterou. Esse trecho aqui do versículo 11 diz assim, que o vinho, assim como o vinho que fica parado, não passado de um odre ao outro, os moabitas ainda não tinham experimentado o exílio. Está dizendo que o seguinte, os moabitas passariam pelo exílio. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei trasfegadores, que trasfegarão, despejarão as suas vasilhas e despedaçarão os seus jarros. Moabe terá vergonha de Camus, do seu Deus, como a casa de Israel se envergonhou de Betel, sua confiança. Ele está dizendo aqui que literalmente Moabe olhará para o seu Deus e terá vergonha, porque o seu Deus Camus não tem valor nenhum, não protegeu-os. Ao contrário do Deus de Israel, que disciplina as nações, a justiça ela só pode ser encontrada pelo Deus de Israel. As nações devem olhar para o Deus de Israel. E versículo 35, farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Olha que interessante, hein? A forma com que Deus está tratando os deuses aqui. Deus não retém a disciplina, o castigo contra aqueles que praticam a idolatria. Então, novamente, farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso. Mas é interessante notar também que, apesar de todo esse castigo que Deus fez, Deus realmente exterminou muitas pessoas por idolatria, por imoralidade sexual, por sacrifícios humanos, por tratar pessoas de forma errada no cunho de guerra, com os prisioneiros de guerra. Deus fez uma promessa. Olha a promessa, continuando em Jeremias capítulo 48, versículo 47. Contudo, mudarei a sorte de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor. Até aqui, Deus está dizendo o seguinte, que Moabe participará do reino milenar. A Moabe restaurada, a Moabe onde haverá crentes, ela participará do reino milenar. Então, apesar de todo esse castigo por causa da imoralidade, por causa de problemas de guerra, por causa de sacrifícios humanos, por causa de idolatria, aqui mostra que Deus vai preservar a linhagem para que crentes moabitas estejam juntos no reino milenar. Então, mostra que o caráter de Deus não é simplesmente exterminar, mas mostra que o caráter de Deus é castigar as nações, disciplinar as nações para que elas sejam restauradas à boa moralidade, à boa conduta, eliminação da corrupção. Então, Moabe não é um caso diferente das outras nações. E no versículo 3, eliminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Normalmente, assim como em Israel, os reis faziam o papel de juiz. O que ele está dizendo aqui? Que matará os juízes, matará os reis, por causa da iniquidade. Só voltando aqui no versículo 2,
Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Isso aqui eu vejo claramente. Na verdade, esse é o cenário onde, quando aqueles cavaleiros estão entrando para guerrear contra a nação, eles começam a fazer grande estrondo e alarido de guerra, falando: vamos atacar, vamos atacar. E aqui é o cenário justamente que Nabucodonosor teve ao invadir Moabe. Então, isso mostra o poder que Nabucodonosor tinha sobre Moabe, a influência, o poder de guerra, quando Moabe foi devastado por causa da idolatria, por causa do pecado de sacrifícios humanos. E por fim, Deus está dizendo aqui o seguinte, que os reis, os juízes que agiam de forma errada, eles também seriam destruídos. Então, nós vimos aqui, novamente, Deus tratando sobre idolatria, Deus tratando sobre sacrifícios humanos, Deus tratando aqui sobre prisioneiros de guerra. Então, Moabe foi mais um exemplo do castigo de Deus sobre as nações. Agora, continuando no capítulo 2, versículo 4 e 5, Amós fala sobre Judá. Então, vamos lá, versículo 4. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4, não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. É importante compreendermos aqui que, diferente das outras nações, as nações gentílicas, agora vamos começar a falar sobre Judá e Israel. Judá e Israel estavam debaixo da lei mosaica, a lei de Moisés. Então, a forma com que Deus trata aqui é uma forma diferenciada, é uma forma mais específica. Por quê? Porque foram nações separadas por Deus para que eles fossem o instrumento de Deus, o exemplo do caráter de Deus perante as nações. Mas eles começaram aqui a praticar as mesmas coisas que as nações faziam. Então o peso se torna maior. Vamos entender aqui o que diz a palavra rejeitar no hebraico. A palavra rejeitar no hebraico quer dizer repugnante. Então eles repugnaram a lei do Senhor. Vamos ver o que significa guardar. Guardar no hebraico é chamar, que quer dizer vigiar, guardar, ou seja, vigiar com atenção os estatutos do Senhor. Uma coisa que é importante destacarmos aqui: à medida que nós amamos a Deus, que nós aprofundamos mais o relacionamento com Deus, a nossa vida começa a produzir frutos. Nós começamos a amar mais nosso próximo, nós começamos a estar mais atentos às necessidades do nosso próximo. E à medida que a nossa vida começa a ter o distanciamento da palavra de Deus, começamos a nos tornar mais egoístas, começamos a pensar em nós mesmos, começamos a começamos a afastar daquilo que é honesto, daquilo que é puro, daquilo que realmente agrada a Deus. Então, o que está acontecendo aqui com Judá e com Israel? Eles rejeitaram a lei, eles não guardaram os estatutos. Então eles cometeram aqui, primeiro passo da queda de Judá. Eles rejeitaram a palavra. Segundo passo, as suas próprias mentiras os enganaram. Eles começaram, além de mentir, as próprias mentiras começaram a enganar a eles próprios. Aqui, esse terceiro passo não tem sobre Judá ainda, mas já tem sobre Israel. Daqui a pouco nós falaremos sobre Israel, onde houve depravação e a degeneração da nação. Aqui ainda não chegou neste nível, mas aqui começou. Quando você abandona a palavra, quando você começa a rejeitar aquilo que
Deus nos colocou através da santa e bendita palavra, começa a vir a decadência na área da justiça, a decadência na área sexual, a decadência no sistema econômico, enfim, abrange todas as áreas. Israel já estava tendo esses problemas e problemas graves. Daqui a pouco eu falarei. Judá já estava na metade do caminho, já estava caminhando para as depravações e para a degeneração. É importante destacar aqui que Judá e Israel estavam num momento de prosperidade muito grande. Eles tinham uma farta economia, uma boa agricultura, prosperidade em todas as áreas. Então o profeta Amós ele foi chamado aqui justamente nesse momento de prosperidade. E para um profeta é complicado você pregar isso, profetizar sobre uma nação que está nessa prosperidade, porque as pessoas não aceitam. As pessoas elas repugnam esse tipo de atitude quando elas estão fartas, elas estão cheias, gordas, no sentido de muitas comidas, né? Uma alimentação. Então Israel e Judá não aprovaram a conduta de Amós, porque eles estavam no ápice do financeiro. Mas aqui nós não vamos só ver apenas o castigo, mas quando Deus ele intervém numa nação, Ele está mostrando que Ele se preocupa com a nação. Muitas pessoas às vezes elas só colocam o lado do Deus disciplinador, do castigador. Pelo contrário, quando Deus está intervindo numa nação, Ele quer a restauração da nação, Ele quer ver arrependimento. E aqui nós vemos Deus intervindo porque Ele quer a restauração de Israel, Ele quer a restauração de Judá. Então vamos aqui agora a aprofundarmos mais aqui. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5, nós vamos entender o que Judá e Israel abandonaram. Diz o seguinte: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É interessante nós notarmos aqui que no versículo 8 que diz o seguinte: atarás como sinal. Hoje os judeus usam esse versículo, eles praticam esse versículo através dos filactérios. É um instrumento onde eles se vestem e eles repetem continuamente versículos bíblicos para se lembrar da palavra de Deus. Também esse trecho que eu li aqui agora é o que é chamado o Shema, que significa no hebraico ouve, ó Israel. Então aqui, inclusive isso aqui é colocado em um pequeno pergaminho dentro de um mezuzá, onde é encontrado nas laterais das portas de casas judias, para que toda vez que eles passarem, eles lembrem do Senhor Deus de Israel. Então, aqui diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração. Então, na vida espiritual, o reflexo das nossas atitudes, ele é baseado na forma como nós cremos, na forma como nós praticamos a palavra de Deus. Porque se nós nos afastamos de Deus, a tendência é nós sermos mais egoístas, medíocres, hipócritas. E à medida que nós nos aprofundamos mais no amor, nosso relacionamento com Deus de Israel, nós passamos a entender mais o valor do dar,
o valor de ajudar, o valor de compartilhar. E por que eu estou falando aqui de Deuteronômio? Porque é justamente isso que Judá e Israel se afastaram. Aqui nos remete quando ele fala aqui o seguinte: não guardaram os seus estatutos e rejeitaram a lei. Deuteronômio. E eu vou ainda aprofundar mais agora em Levíticos, que diz o seguinte. Vamos aqui em Levíticos. Que trata sobre a lei mosaica, sobre lei sobre obediência. Então, olha que interessante. As nações eram julgadas por transgredirem a lei noélica e porque eles infringiam os judeus que estavam debaixo da proteção da lei abraâmica. Então, toda vez que uma nação gentílica usava Israel para fazer maldade, ou matavam, ou destruir cidades, a aliança abraâmica era invocada. E ali dizia o seguinte: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, toda vez que as nações prejudicavam Israel, elas eram prejudicadas. A questão noélica, a aliança noélica, trata, por exemplo, da questão de matar irmãos da própria raça, pessoas que matam pessoas, automaticamente essa aliança noélica era invocada e essas pessoas também deveriam morrer. Agora, no caso de Israel, é a lei mosaica, que trata de 613 leis, que tratam de questões sociais, questões econômicas, sobre abuso, sobre corrupção, sobre moralidade sexual, sobre conduta, como se deve tratar a questão de sangue, como se deve tratar a questão de guardar o sábado, todo o sistema sacrificial, tudo isso abrange a lei mosaica. Então, assim, a lei mosaica nada mais é que a Constituição israelense, a Constituição judia, o qual os judeus deveriam olhar para a lei mosaica e falar assim: é o que nós queremos para nós, justiça, amor, moralidade, queremos paz. No entanto, Israel e Judá absorveram os erros das nações e praticaram do mesmo nível e algumas vezes até piores que as próprias nações gentílicas que estavam debaixo de pecados. Então vamos aqui ler Levíticos 26. Vou ler o primeiro versículo dessa lei mosaica. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardarei os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprides, então vos darei as vossas chuvas ao seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Deus está falando aqui, prometendo bênçãos. Aqui é bênçãos se andar no caminho de Deus. É bênçãos se guardar as leis. Mas é interessante notar que lá em Deuteronômio 6, no Shema, diz o seguinte: amarás ao Senhor teu Deus. Não é simplesmente uma questão de você seguir os preceitos da lei. Deus quer que nós amemos a Deus. E a religiosidade leva à decadência. Não é você seguir rituais, sem você entender a preciosidade de amar a Deus, como está escrito no Shema. E Israel e Judá estavam debaixo de religiosidade. Eles tinham abandonado os estatutos e passaram a ser o sistema religioso judaico pagão.
a ponto de não cumprir todos os mandamentos e violardes a minha aliança, então vos farei isto: porei sobre vós terror. A tísica, que é a tuberculose, e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e a definhar a vida, e semeareis debalde a vossa semente, porque o vosso inimigo a comerão. Voltar-me-eis contra vós outros, e serei feridos diante dos vossos inimigos. E o que vos aborrecerem, assenhorar-se-ão de vós, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Quebrarei a soberba, no versículo 19, da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro, e a vossa terra como bronze. No versículo 28, versículo 29, versículo 30 também diz: E também com furor serei contrário a vós outros, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós. Reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não aspirarei o vosso aroma agradável. Assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalharei-vos-ei por entre as nações, e desembanharei a espada através de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Rejeitaram a lei e não guardaram os estatutos. É de tudo aquilo que Judá e Israel se esqueceram. Então a forma como Deus vai tratar Judá e Israel é diferenciada das nações. E por fim, no versículo 5, meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Deus está tratando aqui de uma invasão estrangeira para castigar Judá. Amados, antes de prosseguir no capítulo 2 para falarmos sobre Judá e Israel, eu vou aqui apresentar algumas informações a respeito do porquê que havia duas divisões de nações entre os judeus. Entre Judá, uma nação, e Israel, outra nação. Eu vou explicar como ocorreu isso para que você possa compreender que Deus trata as duas nações de forma diferenciadas uma da outra. No entanto, no que concerne à lei, Deus trata de forma igualitária. Voltemos para 1 Reis, na época de Salomão. Lembrando que Salomão foi um homem extremamente sábio, o homem mais sábio talvez de todas as épocas. Na verdade não foi nem talvez, ele foi o homem mais sábio de todas as épocas. A fortuna que ele tinha era inigualável. Talvez uma fortuna que hoje ainda seria algo impossível para muitas nações e muitos reinos. Para você ter uma ideia, olha aqui, 1 Reis, capítulo 10, versículo 23. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo procurava ir ter com ele, para ouvir-lhe a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Cada um lhe trazia o seu presente, objetos de prata, de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, assim ano após ano. Ou seja, a riqueza que Deus atribuiu a Salomão era inigualável.
E essa riqueza não abrangia somente a área econômica, mas o conhecimento acerca da palavra, a sabedoria, o trato com as diversas áreas da vida. Salomão realmente era um homem diferenciado. No entanto, essa mesma prosperidade que ele teve, infelizmente acabou se deturpando o seu coração. No capítulo 11 diz o seguinte, de 1 Reis: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: Não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois os perverteriam o coração, para seguirdes aos seus deuses. E a essa se pegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor. Não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Neste tempo edificou Salomão um santuário a Camus, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas suas mulheres estrangeiras, os quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Note, meu querido, minha querida, em Amós nós tratamos nação por nação isolada: Edom, Moabe, Amonitas, Damasco. Vocês podem observar que as nações praticavam coisas abomináveis, sacrifícios humanos, praticavam idolatria, queimavam incenso, imoralidade sexual, corrupção, entre todos os problemas que está atrelado à idolatria, por abandonar ao Deus de Israel. As nações gentílicas, as nações não judias, praticavam essas mesmas coisas. E aí Salomão começou a trazer as mulheres, se casar com as mulheres dessas nações, como alianças entre nações, alianças políticas entre nações, para não fazer guerra, apoio econômico, apoio de guerra. E aí você tinha uma diversidade de nações, de povoados dentro de Israel. E essas mulheres traziam junto com ela os seus deuses. E Salomão, como rei, acabou cedendo a essas mulheres ter essas paixões por esses deuses, e começou a queimar incensos para elas, junto com elas, para esses deuses. E o que acontece? Chegou um momento de decadência espiritual que Salomão ele começou a criar altares para esse Deus, começou a queimar incenso e começou, junto com elas, a sacrificar a seus deuses. Ou seja, Israel, uma nação criada para ser separada, agora está praticando as mesmas coisas que as nações gentílicas estão fazendo. E aí, no capítulo 11, Deus diz, no versículo 9 de Reis: Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disto lhe tinha ordenado que não seguisses a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: Visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei,
tirarei de ti este reino e te darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da tua mão de teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Então aqui nós vemos a disciplina. E lá atrás, Deus tinha dito a Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome, com fé, se humilhar e orar, eu vos perdoarei. Aqui não há arrependimento de Salomão. Ele se aprofundou numa decadência sem fim. E aí, continuando no capítulo 11, começa o processo de divisão do reino. Note que em Deuteronômio Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus tratou as nações gentílicas com mão forte, praticando a justiça, procurando tirar a idolatria, a crueldade de guerra, a crueldade idolátrica, não sei se existe essa palavra, mas acabei de aplicar aqui, no sentido que o culto pagão trazia crueldades perante a sociedade, corrupção. E agora Deus está fazendo a mesma coisa com a nação que Ele escolheu para que fosse o exemplo do caráter, do amor e da justiça. Deus vai agora usar da mesma forma e mais pesado para com Judá e para com Israel. Então aqui note, debaixo de Salomão havia os 11 reinos. Deus vai dividir agora as nações, os reinos de Salomão. Então no versículo 29 diz o seguinte: sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e este se tinha vestido de uma capa nova, e estavam sós os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços, os 12 reinos, os 12 filhos de Jacó. E disse Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e te darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi. Olha aqui que interessante, hein? Deus está preservando um reino a Salomão pela aliança que fez com Davi, pelo amor que teve com Davi. Ele está permitindo que uma luz não se apague em Israel, pela aliança que Deus fez com Davi, pelo amor que Davi tinha para com Deus. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, e a cidade que escolhi de todas as tribos. E aí podemos entrar aqui na aliança abraâmica. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Camus, deus de Moabe, a Milcom, deus dos filhos de Nínios, para fazer o que é reto, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. Porém, não tomarei da tua mão o reino todo, pelo contrário, far-lo-ei príncipe todos os dias de sua vida, por amor de Davi. Novamente Deus aqui mostrando a aliança que foi feita com Davi. A quem elegi, diz aqui o versículo 34, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas na mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e tas darei a ti, e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás reis sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo,
eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Note, inclusive aqui com Jeroboão 1, Deus já está enfatizando a importância de servir a Deus de Israel. Aqui Deus já está mostrando a importância de guardar o estatuto, de guardar a lei, de vigiar. Lembra daquela palavra que eu disse? Guardar é chamar no hebraico, que quer dizer vigiar com atenção e responsabilidade. E aqui Deus está novamente enfatizando agora a Jeroboão 1, a importância de guardar, de vigiar a lei. E aqui inicia-se o processo de divisão de Israel. Então, 10 reinos foi para Jeroboão e 1 com a descendência de Salomão, para que uma lâmpada não se apagasse. Então, um reino ficou de Judá e os outros 10 reinos de Israel. E aí, iniciou-se tratativas diferenciadas de uma nação para outra. Nem sempre que Israel pecava, Judá estava em pecado. Nem sempre que Judá estava em pecado, Israel estava em pecado. Então, Deus tratou como se fossem duas nações diferenciadas. Mas ambas eram povoadas por judeus e ambas eram julgadas perante a lei de Moisés. E agora, só para terminarmos essa explanação sobre a diferença de Judá e de Israel, nós temos aqui em 1 Reis capítulo 12, versículo 25 em diante, que trata sobre Jeroboão, que reinou entre 931 a.C. às 910 a.C. Então aqui, infelizmente, Jeroboão também praticou os mesmos problemas com idolatria. Ele não guardou as leis e os estatutos. Então, versículo 25. Jeroboão edificou Siquém na região montanhosa de Efraim e passou a residir ali e dali edificou a Penuel. Versículo 27. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele ao rei de Judá. Jeroboão ficou com medo de perder a sua influência, o seu poder como rei de Israel para Roboão em Judá. Então ele começou a criar tratativas fora da lei mosaica para poder conquistar o povo, o favor do povo. E aí, pelo que o rei no versículo 28 diz, tomado de conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, pôs um em Betel e outro em Dan. Olha o tipo de conselheiros que Jeroboão tinha ao seu lado. Aqui denota o cuidado que devemos ter com o tipo de conselhos que recebemos de pessoas que não temem o Deus de Israel. E aqui ele fez de uma forma estratégica esses 2 bezerros. Ele colocou justamente no caminho que se seguia para Betel, na estrada para Jerusalém, cerca de 18 quilômetros ao norte da capital, e o outro em Dan, no extremo norte do reino. Justamente quando o povo ia para Jerusalém, ele colocou imagens ali, justamente nos trajetos, para que o povo não precisasse ir até Judá, para que acabasse recebendo influências de Roboão e dividisse o seu reino e levasse ele à morte para que fosse assassinado e Roboão assumisse todo o reino. Mas olha o que o profeta Aias disse lá atrás, hein? Se cumprisse os mandamentos, se cumprisse os estatutos, Deus faria mais coisas, tantas coisas como fez ao rei Davi. Mas ele preferiu fazer o que era mal. Ele preferiu conquistar o favor do povo. E ele ainda se aprofundou mais ainda. No versículo
31. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram os filhos de Levi. Ele tirou os levitas, constituiu sacerdotes pagãos para que praticassem idolatria. E no versículo 38, fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel. Oferiu seus sacrifícios aos bezerros que fizera. Também Betel estabeleceu os sacerdotes dos altos que se levantaram. É interessante notar aqui que Judá fazia, que Deus instituiu na lei mosaica, que é o que está lá no Pentateuco, nos 5 livros primeiros da Bíblia. Deus instituiu a festa dos tabernáculos, está lá em Levíticos 23, capítulo 23, versículo 34. Deus instituiu a festa dos tabernáculos. E aqui Jeroboão, ele pegou a festa dos tabernáculos atrasada e instituiu essa festa juntamente com o culto pagão para oferecer sacrifícios. Ele pegou uma festa pura, judaica, que servia ao Deus puro, ao Deus de Israel, pegou essa festa dos tabernáculos e instituiu uma festa pagã. E no final, ele começou a fazer sacrifícios de bezerros. E no versículo 33 diz o seguinte: no 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel subir e queimar incenso. Então, todo esse processo aqui mostra toda a história que estava por trás de Israel e de Judá para que se dividisse esses dois reinos. Mas é interessante que depois, no reino de Judá, que reinou do ano 790 a 739, reinou Uzias. Uzias já foi diferenciado, ele já foi um homem que realmente reto. E nós vemos a história desse rei de Uzias, esse reino de Uzias sobre Judá, lá em 2 Reis, capítulo 15. E aqui diz o seguinte no versículo 3 sobre Uzias, que aí já é o reino de Judá. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. No entanto, tão somente os altos não se retiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. O Senhor feriu ao rei, e este ficou leproso até o dia da sua morte, e habitava numa casa separada. Aqui foi aquele problema, como eu já te disse no capítulo 1, no início, na introdução, que ele acabou fazendo algumas tratativas que era dos sumos sacerdotes. E aí Deus disciplinou ele. Mas, no contexto aqui, ele foi um homem reto e íntegro. E aqui já começa reis diferenciados. E enfim, chega-se ao período do profeta Amós. E é o que nós continuaremos agora a falar sobre Judá e sobre Israel. Vou ler todo do versículo 6 ao versículo 16, depois vou passar explicando versículo por versículo. Então, sobre Israel. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram lutados. Todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, e era forte como dos carvalhos, e destruí o seu fruto por cima, e as suas raízes embaixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor.
Mas vós, aos nazireus, destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil, o forte não corroborará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montado ao cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Vamos iniciar aqui no versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Eu não vou repetir as informações que eu falei sobre Judá, que se aplica a mesma coisa aqui, com exceção de um item. Judá, ele praticou. Eles rejeitaram a palavra, eles acabaram acreditando em suas próprias mentiras, eles se enganaram com as suas próprias mentiras. O terceiro é o que Judá não tinha, mas Israel tem, que é degeneração e depravação, ou seja, levaram ao caos da imoralidade sexual, levaram à corrupção extrema, a todo o sistema de justiça corrompido, todo o sistema sexual corrompido, a família corrompida, enfim, todo o sistema judaico de Israel estava fracassado. Por quê? É o mesmo item que entrou Judá. Por quê? Rejeitaram a lei do Senhor, ou seja, repugnaram do hebraico. E porque não guardaram o chamar do hebraico, que quer dizer vigiar com atenção e responsabilidade. Então nós vemos essas mesmas coisas agora com Israel, só que bem mais profundo do que em Judá. Então, nesse versículo 6, note que Deus está tratando agora Israel da mesma forma que tratou as nações gentílicas. Por 3 transgressões de Israel e por 4. Aqui Deus está usando o paralelismo numérico hebraico, da mesma forma que tratou as nações gentílicas. Mostra que o mesmo Deus que castigou, disciplinou as nações, agora é o mesmo Deus que está castigando e disciplinando Israel. E é interessante que nesse mesmo versículo diz o seguinte: porque os juízes vendem o justo por dinheiro. Olha que degradação ficou Israel. E condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Ou seja, os pobres eram condenados por causa de um par de sandália, de forma humilhante, de forma degradante. Mas por que isso? Para privilegiar ricos. Versículo 7. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. É interessante anotar aqui que suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Aqui ele está dizendo o seguinte, que eles estavam pegando os pobres, explorando os pobres de tal forma que os pobres eram humilhados constantemente, ao ponto que esse sinal aqui de pelo pó da terra sobre as cabeças dos pobres era um sinal de humilhação. Então, os ricos sentiam prazer em ver o sofrimento dos pobres. Esse versículo 7, vamos dividir em 2 partes. Primeiro, ele está complementando aqui o versículo 6, que ou seja, os juízes vendem o justo
o necessitado por um par de sandália. Porque e os ricos, eles sentem prazer em ver o sofrimento do pobre, em explorar o pobre. Então nós estamos vendo aqui uma opressão. Nós estamos vendo aqui um problema na área da justiça, ou seja, está tendo injustiça na área da justiça. E agora no versículo 7, nós temos um outro problema, que agora a decadência da família, a imoralidade sexual. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Aqui, eles estão infringindo aqui na imoralidade, os vícios e sexo. É importante notar que todo o culto pagão era acompanhado de problemas na área sexuais, era orgias sexuais, era inúmeros formatos de imoralidade sexual, era culto com orgias sexuais, tinha prostitutas cultuais, elas ficavam no templo e aí pessoas iam até lá, faziam sexo com elas e elas adoravam os outros deuses. Então Israel absorveu isso das nações gentílicas e colocou em Israel. E aí chegou ao ponto, coabitar é se relacionar sexualmente. E aqui o pai e o filho se relacionando sexualmente com a mesma mulher, que provavelmente neste caso aqui era uma prostituta cultual. Por quê? E se deitam ao pé de qualquer altar. Mais um pedaço nós vamos dividir agora o versículo 8. Sobre roupas empenhadas, né? É um outro item que nós vamos falar aqui agora. Então, ou seja, a família estava numa decadência inimaginável. Versículo 8. Versículo 8. Roupas empenhadas. Em Êxodos 22, versículo 25 a 26, diz o seguinte: sem prestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás como ele, não haverás como ele como credor que impõe juros. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe restituirá antes do pôr do sol. Quando o dinheiro era emprestado aos judeus pobres, eles deixavam a roupa como penhora, porque não podiam cobrar juros. E aí, ao pôr do sol, tinha que devolver a roupa do pobre para que ele pudesse dormir, né, com roupa, com aquecimento da roupa, né? Então aqui, novamente, em Êxodo 22, trata justamente da lei sobre a questão de juros. Caso você queira depois esmiuçar mais o capítulo 22 aqui de Êxodo, é interessante, vale a pena, não vou entrar agora em todos os métodos, todas as leis, vou tentar associar mais justamente com os versículos de Amós. Então, versículo 25, se emprestares dinheiro ao meu povo, judeu para judeu, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. O judeu não podia cobrar juros de outro judeu. Se do teu próximo tomares em penhor, a sua veste lhes restituirá antes do pôr do sol. Porque é com ela que se cobre, e é a veste do seu corpo em que se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim, eu virei, porque sou misericordioso. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Então, ou seja, aqui está sendo corrompido. Eles pegavam essa roupa do pobre e, em vez de devolvê-la depois do trabalho, ao pôr do sol, eles pegavam essas roupas e levavam, iam junto com essas roupas para fazer sacrifícios a outros deuses que não era o Deus de Israel, e faziam orgias, faziam rituais pagãos. E ainda diz o seguinte no versículo 8: e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram mutados. Então, aqui eles deitavam perante o altar pagão,
que não era o Deus de Israel, para fazer orgias com culto pagão. No versículo 8, eles pegavam as roupas dos pobres e usavam isso para fazer parte do culto e não devolviam. E 3, na casa do seu Deus, bebem o vinho que foram multados. Aqui estão usando a multa como uma ferramenta desproporcional para usar como ferramenta de corrupção. Então aqui nós vemos uma outra injustiça que é na área financeira. Então eles usavam multas e multas para poder cometer injustiças. É importante salientarmos aqui que na casa de seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Aqui está dizendo o seguinte, que eles, a classe que detinha o poder sobre as finanças do Estado, aplicavam multas sobre pessoas e com esse dinheiro eles arrecadavam, eles iam lá e compravam vinho. E ainda usavam vinho para se embebedar e ainda para fazer cultuar os deuses pagãos. Então, aqui é uma decadência na área estatal, na área financeira. Então vamos só recapitular aqui do versículo 6 ao versículo 8, quais são os itens que Israel tinha abandonado no preceito da lei. Então no versículo 6, os juízes vendiam o justo por dinheiro e condenavam o necessitado por causa de um par de sandália. Então o necessitado não tinha como pagar, eles vendiam para arrecadar dinheiro para eles. Versículo 7, a decadência familiar, decadência moral, pai e filho se relacionando sexualmente com a mesma mulher e ainda praticavam idolatria com os deuses das outras nações. No versículo 8, pegava a roupa dos pobres que deveriam devolver à noite, pegavam essas roupas, levavam para eles usarem com as prostitutas cultuais e se relacionar com elas ao culto pagão. E o outro, o sétimo item aqui, que eles colocavam multas e multas e multas para poder arrecadar dinheiro e comprarem vinho e servir aos deuses juntamente com as suas orgias sexuais. Então você vê até simplesmente do versículo 6 ao versículo 8 quantas coisas foram corrompidas. Mas por quê? Abandonaram a lei, abandonaram os estatutos, abandonaram o amor a Deus. E consequentemente, como disse a Judá, abandonou a Deus, abandonou ao próximo. Você não sente mais amor pelo teu próximo. Então aqui estamos vendo um quadro de apostasia. Aqui nós vemos todo um sistema religioso seguindo, bonito ali no templo, né? Toda aquela máscara de hipocrisia, mediocridade, dizendo que servem a Deus, mas no dia a dia estavam totalmente afastados. A apostasia, a religiosidade, a falsa religiosidade é o início da decadência. Deus não ensina religiosidade. Deus ensina a servir a tua palavra, ame a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Agora no versículo 9. Todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruiu o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Os amorreus eram os habitantes de Canaã, quando os judeus saíram do deserto, e aí lutaram contra os amorreus e possuíram a terra, o qual Deus deu aos judeus. E aqui Deus está dizendo o seguinte, agora Deus começa a relembrá-los do que Deus fez por Israel. Porque Israel neste momento estava usando de prosperidade. E o Amós foi levantado para profetizar sobre Judá e sobre Israel no momento de prosperidade. E é exatamente nesse momento que os judeus vão começar a se sentir incomodados pelo tipo de profecia. E aqui Deus começa a lembrar
os judeus todo o passado. Todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como dos cedros. Versículo 10. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Só para nós relembrarmos um pouco dos amorreus, para que você depois releia isso, está em Gênesis 15, versículo 13 e 14. Deus está falando com Abraão, a aliança abraâmica. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua prosperidade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, o Refaíns, o Amorreu, que nós estamos falando em Amós, o Cananeu, o Gigazeu e o Jebuseu. 40 anos os conduzi no deserto, para que possuídes a terra do Amorreu, a terra que Deus já tinha prometido a Abraão, tinha se cumprido na aliança abraâmica. E versículo 11: dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós aos nazireus destes beber vinho, e aos profetas dizendo: não profetizeis. Aos nazireus era proibido beber vinho. Vejamos em Números 6, de 1 a 21. Número 6, de 1 a 21. Diz o Senhor a Moisés, no versículo 1 do capítulo 6. Fala aos filhos de Israel, diz-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerás de coisa alguma que se faz da vinha, desde a semente até as cascas. Todos os dias dos seus votos de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias pelos quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias de sua consagração para o Senhor não se aproximará de nenhum cadáver. Por seu pai ou por sua mãe, por seu irmão ou por sua irmã, por eles não se contaminará quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. Se alguém vier a morrer junto a ele subitamente e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação, ao 7º dia rapará. Então aqui nós vemos em número 6 o que é o nazireu, como que ele deveria se comportar. Pode ver que ele tinha que se abster de cadáveres, tinha que realmente se abster de tudo aquilo que contaminava, tinha que se abster de bebidas, do vinho, tinha que se abster-se daquilo que procedesse da vinha. E aqui, isso era o voto que a pessoa fazia por livre e espontânea vontade perante Deus. E aqui Deus está dizendo que nesse dia que ele era separado como nazireu, ele era santo e separado. E aqui no versículo 11 e 12, os nazireus foram corrompidos a fazer exatamente ao contrário do que
a lei mosaica dizia para ser feito. Então, no versículo 10, também vos fiz subir da terra do Egito, 40 anos, desculpa, 10, 11, dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é assim, diz o Senhor? Mas vós, aos nazireus, destes a beber vinho. Então aqui nós vemos uma violação direta, mais uma violação direta. E agora, por fim, eles estavam ordenando aos profetas a não profetizarem. É interessante que o papel do profeta, apesar dos judeus, quando o profeta ia às cidades, entrava em certas aldeias, os judeus associavam aos profetas como alguém que traria castigo, maldição perante aquela sociedade ou perante aquela nação. Mas o profeta tem um papel fundamental de trazer o povo ao arrependimento, a buscar a lei novamente, ao arrependimento, ao amor a Deus. Ame ao teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma. O profeta tinha esse papel, trazer a nação ao arrependimento. E o que eles estão dizendo aqui? Estão calando os profetas. Por quê? Porque eles não queriam se corrigir. Eles não queriam ouvir o que Deus tinha a falar às nações. Eles não queriam ouvir o que Deus tinha a falar sobre as corrupções na tributação, sobre as corrupções no Estado, sobre a corrupção na justiça, sobre a idolatria, sobre a imoralidade sexual, sobre a decadência familiar. Eles não queriam ouvir. Então, eles calaram os profetas. E podemos até voltar agora à importância do profeta, que é lá em Êxodo, se não me engano, em Êxodo 4:15, quando Deus disse a Moisés: Tu, pois, me falarás e porás na boca as palavras que eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deves fazer. E ele falará por ti ao povo, e te será por boca, e tu lhe serás por Deus. A importância do profeta perante a nação de Israel, ela foi tirada por causa da decadência na vida espiritual, porque abandonaram a lei de Deus, a lei mosaica. Então, no versículo 2 é o seguinte: Mas vós aos narizeus destes a beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo: Não profetizeis. No versículo 13, trata: Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixe. Aqui Deus está dizendo o seguinte, que a terra seria abalada. Lembra quando eu disse na introdução que o livro de Amós é um dos livros que mais trata de terremoto? É Deus falando através dos eventos da natureza ao povo. Então a palavra utilizada aqui no hebraico, que é oscilar, é crush, que é balançar ou agitar. Deus está empregando essa mesma palavra aqui no versículo 13. E aí ele compara esse balanço como um carro de boi carregado de feixes, que oscila de um lado para o outro, de um lado para o outro. É essa aplicação que Deus está colocando aqui no versículo 13. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixe, que é o crush, que é balançar ou agitar. Versículo 14. De nada valerá a fuga ao ágil, o forte não corroborará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. Aqui Deus começa a dizer que não terá como o povo resistir a esse castigo. Nem a resistência militar, nem a resistência civil inibirá do povo sofrer as penalidades de transgredirem a lei de Moisés. Então vamos ver alguns eventos que acontecerá aqui. No versículo 14 diz o seguinte, que o rápido que corre agilmente em corrida não adiantará, ele não vai conseguir correr. O forte nas lutas, que luta contra os povos nas guerras, não vai conseguir vencer. O valente de guerra não vai adiantar nada,
porque não vai conseguir escapar de salvar da sua vida. No versículo 15, o que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. Aqui no versículo 15 diz o seguinte: a artilharia, o cara que manja o arco, não resistirá ao inimigo, morrerá. A infantaria, que é o ligeiro dos pés, não resistirá ao inimigo. E a cavalaria também não poderá resistir ao inimigo. Versículo 14 e o versículo 15 está dizendo o seguinte: não adianta, não haverá resistência, porque eu castigarei e nada vai poder impedir de vocês sofrerem isso. Nem o mais intelectual, nem do mais forte, nem dos mais ágeis nas armas de guerra vai conseguir escapar. E enfim, o versículo 16: e o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. A situação será tão aflitiva, será tão perturbadora, que até o mais corajoso do povo fugirá nu para não ser pego. Ele não vai ter tempo de colocar as suas roupas, ele vai fugir. Valente vai correndo para não ser pego. Esse é o contexto do versículo 16. Agora é interessante nós denotarmos aqui desse capítulo 2 que, por mais que Israel pecou, e aqui vocês viram tantas falhas, e assim uma decadência moral gigantesca, corrupção gigantesca, vendendo o pobre por um par de sandália que ele não conseguiu pagar. Mas tem algumas características que é importante. Deus é paciente com as nações. Você pode ver que para cada parte aqui dos versículos, para cada nação, Deus usou por 3 e por 4. Que é aquilo que eu venho falando, que é o paralelismo numérico hebraico. O que isso quer dizer? Por repetidas vezes, não foram casos isolados. Vem constantemente tendo esses problemas, constantemente. Ou seja, o cara errou, Deus está castigando, não. É algo que Deus vai esperando até ele intervir. E pela experiência que eu tenho aqui no contexto bíblico, muitas vezes, mesmo depois de ter praticado muitas iniquidades, as nações ainda poderiam se arrepender. E Deus, tenho certeza que a perdoaria. Isso poderia nos remeter ao profeta Jonas, lá em Nínive, quando ele sabia que Deus perdoaria se o povo se arrependesse. Então, o que eu quero destacar aqui para você: Deus é paciente com todas as nações. Não somente com Israel, não somente com Judá, mas Deus é paciente com Tiro, com Edom, com Amon, com a Filístia, com Damasco. Deus não faz acepções de pessoas. Você pode ver que Deus tratou Israel e Judá da mesma forma que tratou as nações. Deus controla a ascensão e a queda das nações. Deus tem um controle sobre os governos. O homem, no mundo atual, vota, mas quem dá a palavra é Deus, final. E muitos dos governos que cada país tem hoje é o reflexo da nação. A espiritualidade da nação reflete sobre o seu tipo de governo. E aí, a decadência da nação reflete no governo decadente. É lógico que cada pessoa, na sua individualidade, tem sua escolha. Mas o governo é o reflexo da espiritualidade da nação, de buscar ou não buscar a Deus. E as nações também, elas são penalizadas pela prática de desumanidade em suas guerras. Deus está vendo o que cada nação faz, a forma com que as nações estão tratando os seus prisioneiros de guerra. E muitas vezes não é nem prisioneiros de guerra, às vezes são pessoas civis que estão ali em determinados lugares e ali estão se fazendo maldade com os civis. E é interessante notar que Deus está atento aos direitos humanos que são quebrados pelas nações e pelos seus líderes. Então, o que é interessante aqui nesses 2 capítulos que nós aprendemos até agora é que Deus está atento a todos os itens.
Deus ele analisa a espiritualidade da nação, a forma com que trata os seus cidadãos, a forma com que se trata na justiça, a forma com que se trata no sistema estatal, tributação. Aqui provavelmente deveria ter altos impostos, porque eles começaram a multar excessivamente para comprar vinho, para fazer orgias sexuais ou para adoração a outros deuses. Então, vamos entender a minúcia desses capítulos. Aqui nós estamos vendo que virou um sistema apóstata, onde tornou-se emprego. E aqui as pessoas começaram a usar a falsa religião, a apostasia, para ganhar proveitos próprios. E para finalizarmos esse capítulo 2, vou só retratar alguns aqui terremotos que teve na história, apenas alguns, mas hoje em dia é tão comum nas nações. No Brasil está tendo terremotos, Indonésia, Japão. Então eu vou falar alguns terremotos que teve na história, só para você ver como reflexão. No ano 31, teve Querã, em Chipre, em 370, Megido, em 1130 e 1000 a.C. Teve na Terra Santa em 1400, 1350, 1020, 760, 31 a.C., 749, 1202, em Petra em 360, em Bet-Shean 750. Então aqui você vê Deus sempre atuando com eventos da natureza sobre a nação. Deus chamando o povo ao arrependimento através de eventos da natureza. E à medida que o povo endurece o coração, mais Deus opera através dos eventos da natureza. O nível do sistema atingiu hoje 17% da capacidade máxima, o menor da história. A Sabesp culpa a falta de chuva pela crise no abastecimento e pede aos usuários que economizem água. Subiu para mais de 7.200 o número de pessoas atingidas pela chuva no Rio Grande do Sul. Um tremor de terra hoje às 10h40 da manhã assustou os moradores de Montes Claros. O abalo provocou estragos na cidade e pode ter chegado a 4,5 graus na escala Richter. Can't make their way. We were trying to get there to film pictures of the devastation.